Gritos, xingamentos e sexismo são atitudes conhecidas e desaprovadas também no ambiente de trabalho. Para combater essas e outras práticas, o programa Trabalho Seguro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, e do Tribunal Superior do Trabalho, TST, elegeu a violência no trabalho como tema para o biênio 2018-2020. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Nilton Beltrão, juiz do TRT e representante regional, né, dentro do Conselho. Juiz, a gente está ali, né, falando de violência. As pessoas entendem violência um simples assédio, vamos dizer assim? Elas entendem bem isso? A princípio, Miguel, a nomenclatura violência pode suscitar no telespectador, na sociedade como um todo, tem um caráter mais físico, certo? Um caráter corporal, uma violência física, né? Uma lesão corporal. Mas isso aí já se evoluiu bastante na ciência relacionada ao meio ambiente do trabalho para as próprias doenças ocupacionais. Então, o assédio moral e o assédio sexual, eles podem sim ser considerados uma violência, sobretudo a psique humana. E o Estatuto do Funcionário Público, né, traz há muito tempo que o chefe não pode pedir sequer que você faça uma tarefa que não é da sua competência. Isso pode trazer complicações para a chefia. Isso bastante antecipado aos conceitos, os novos diálogos. Isso implementado rigidamente pode evitar problemas como um assédio moral, um assédio sexual e outras violências, né? Sim. O assédio, né, o termo assédio, ele necessita para sua configuração de um requisito, que é o prolongamento, o protraimento, a sistemática de condutas capazes de abalar moralmente uma pessoa. Então, no exemplo, na situação que você me coloca, de uma única atitude de determinada chefia, superior hierárquico, determinar uma obrigação contratual não prevista na função, no cargo, né, no contrato, no estatuto, no regime jurídico, a princípio ela não configuraria assédio. Agora, essa repetição relacionada a outros mecanismos, a outras condutas, pode configurar um abuso, porque o assédio justamente tem um limiar do razoável, um bom senso. O assédio no trabalho, é justamente ou menos ou mais. Existe assédio, por exemplo, quando o empregador deixa o empregado na inatividade, né, no ócio. Isso aí pode configurar um assédio, porque por trás dessa conduta do empregador pode estar justamente um sentimento de menosprezo, de desprezo, de que você não serve para nada. Como o abuso pode ser também de forma mais elevada, na contundência, no exagero, no verdadeiro abuso do direito. Então, o assédio é um abuso do direito patronal. No exemplo que a gente trouxe, existe a estabilidade com relação ao funcionalismo público e uma certa segurança para o não. Na iniciativa privada, essa relação está sendo muito desmembrada. A gratidão, ou a confiança, ou a competência são conceitos que são pontuados, mas seguem outro ritmo por conta da dependência, da falta de autonomia, uma legislação mais protetiva. Como é que fica isso na iniciativa privada, essa zona, né, de vulnerabilidade para o trabalhador? Miguel, perfeita a sua colocação. O seu último termo foi bastante técnico e preciso, vulnerabilidade. A vulnerabilidade tem a ver com a hipossuficiência. É natural, é intrínseco do contrato de emprego, do contrato de trabalho, o poder empregatício, não é? Que é a capacidade, a faculdade que o empregador é dotado de administrar o seu empreendimento. Então, diferentemente do serviço público, né? Que lá ele tem uma rede de proteção maior pela estabilidade, pela garantia de emprego.
no direito privado, na relação privada, o empregado não é dotado, exceto em situações excepcionais, gestante, acidentado, cipeiro, sindicalista, não é dotado dessa garantia provisória. Então, ele fica numa situação de subordinação, né? De subordinação, que pode realmente, a depender da conjuntura fática, ser propícia a um assédio. A segurança que tem o trabalhador, a mulher, o homem, que esteja numa relação de trabalho e insistentemente tenha sido assediado, ou se por uma minuta de processo de relação, diante de uma legislação diferente. A gente essa semana viu que lá nos Estados Unidos, o cidadão famoso, liderando a audiência, já chegando à sua fase dos 80 anos quase, foi punido pela justiça por assédio. E aí vieram outras denúncias, né, a partir do primeiro momento, só porque ele disse alguma coisa que não tinha, vamos dizer assim, consonância com o que esperava a secretária, vamos dizer assim. A legislação brasileira, ela é assim? Ela é firme? Ela vai a fundo? Sim, existem instrumentos legais que pautam a atividade do órgão jurisdicional na configuração do assédio moral e também, precisamente, do assédio sexual. O caso que você menciona, né, está cada dia mais corriqueiro. A partir do primeiro caso, surgiram inúmeros casos, né, na indústria cinematográfica americana, né, a partir de um primeiro deslumbre, de uma primeira revelação de uma determinada artista, uma centena de artistas e de autores famosos, inclusive da série americana mais famosa aí, dos canais privados, foram descobertos com praticantes com perfil assediador. Porque é importante relatar que, geralmente, o assediador ele possui um perfil, certo? E que muitas vezes é até incentivado pelo empregador. Hoje nós vivemos num mundo de consumismo exacerbado, que a gente fala até em consumismo predatório, que implica uma concorrência, uma exigência maior, um sistema de metas, por exemplo. E esse exagero nessa cobrança demasiada de produtividade, às vezes também pode configurar um assédio moral. E às vezes isso é revelado, inclusive, para o cliente que não tem nada a ver com isso. Do cidadão reclamar do atendimento ou de um produto que ele não quis e a vendedora ou a promotora revelar dizendo, mas eu fiz isso porque eu tenho uma meta a bater. E aí você vira testemunha, né, de uma situação de assédio e não pode fazer nada. Mas serve como testemunha se o diálogo estiver gravado, se o diálogo estiver no WhatsApp, por exemplo? Miguel, é um tema bastante atual, é a situação, a título de exemplo, das operadoras de telemarketing. As operadoras de telemarketing, elas entram em contato com o cliente e muitas vezes recebem até mesmo xingamentos por parte de clientes. Isso aí não é nada singular, é uma coisa até corriqueira. Naquele dia ela presta 40, 50, 80 atendimentos por dia durante sua jornada de trabalho. E muitas das vezes a pessoa repassa toda a insatisfação para aquela atendente, que ali está sendo apenas uma válvula de um sistema de produção estabelecido pelo empregador. Ela é apenas uma ferramenta daquela engrenagem e que reproduz esse sistema, vamos dizer assim, intolerante, esse sistema, um sistema duro, um sistema drástico de administração da organização de trabalho. Agora, qual a proteção do empregado? O que ele pode fazer diante dos fatos? Tanto um assédio moral, um assédio sexual, batimento de meta. Como é que ele se cerca de garantias? Primeiramente, é importante frisar que várias das condutas que podem caracterizar o assédio, eles possuem até tipificação penal, porque o constrangimento ilegal está tipificado no artigo 146, certo? Uma agressão física pode ser uma das condutas que configura o assédio, e tem a lesão corporal leve, lesão corporal grave, média, enfim. Então, na esfera penal, esse assédio pode repercutir penalmente. No mundo do direito do trabalho, no que tange
ao contrato de trabalho, pode dar aso, pode dar motivo ao pleito de rescisão indireta, que é quando o empregado diz, aqui eu não quero trabalhar. Ele tem iniciativa do rompimento do contrato, mas pelo que se chama de uma justa causa patronal. Há uma justificativa. Dessa forma, ele agindo por meio de uma rescisão indireta, todos os direitos rescisórios relativos a uma dispensa imotivada lhe serão garantidos. Isso sem prejuízo de uma eventual ação postulatória, reparatória de dano moral e até mesmo de dano material. Por que eu falo também dano material? Porque muitas vezes esse empregado que sofre o assédio, isso traz transtornos psíquicos, emocionais, até mesmo mentais. E nessa linha a pessoa passa a ter síndrome de pânico, depressão, e isso vai ter um gasto médico, um gasto em consultas médicas, em reabilitação, próprio no consumo de medicamentos, e tudo isso sem falar, Miguel, na incapacidade laborativa. A pessoa pode ficar afastada do emprego durante 6 meses, 1 ano até se recuperar, claro, recebendo benefício previdenciário. Mas ainda assim, essa incapacidade laborativa entra no conceito de lucros cessantes e pode ser também uma das causas da reparação por dano material. E como estão as audiências? Aumentaram diante de um quadro de 14 bilhões de desempregados? As pessoas estão mais retraídas, avançam mais? Por incrível que pareça, apesar de um quadro crescente no nível de desemprego, o número de ajuizamento de ações sofreu um decréscimo substancial. E isso em razão da reforma trabalhista, né, que entrou em vigência a nova legislação em meados de novembro, e nesse quase 1 ano de vigência a gente sentiu um decréscimo de cerca de 34% no número das ações. Então pode estar havendo um sofrimento silencioso, as pessoas aceitando, né, o assédio por medo de perder o trabalho. O caso de assédio moral e assédio sexual, ele passa justamente por uma subnotificação. Isso aí é evidente. Existe muito preconceito de uma pessoa que sofre de uma depressão chegar e se expor a sua individualidade, dizer eu sofro de depressão, não é? Ainda tem muito cunho pejorativo, muitos apelidos, muitos tons jocosos de doido, de maluco, né? Enfim, rodeando isso. O que faz com que a pessoa se sinta retraída e apenas revela esse sofrimento quando está em nível, vamos dizer assim, extremamente patológico, né? Esse mês, inclusive, se comemora se comemora não, né? Melhor falando, né? É o mês daquela campanha relativa ao Setembro Amarelo, né? Que tem por mote o combate ao suicídio. E o suicídio, muitas das vezes, também pode ser resultado do meio ambiente de trabalho prejudicial à saúde. Conversamos com Nilton Beltrão, ele é juiz do trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Sempre à disposição. O TRT, por meio do Trabalho Seguro, é que agradece esse espaço de difusão de ideias prevencionistas no que tange ao meio ambiente do trabalho, Miguel. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.